Olá, boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma live aqui do meu canal, Robson Borba aqui com você. E o meu papo hoje vai ser sobre neurolinguística e liderança. Eu vou bater um papo bacana com o meu amigo, meu querido amigo Wendel Araújo, que é coach, especialista em liderança, e daqui a pouco vai estar entrando aqui para fazer essa live junto comigo. É muito bom retomar a minha live que nós chamamos, que eu costumava chamar e costumo chamar de Conversa de Quinta. Tá? Então, seja bem-vindo a mais uma Conversa de Quinta. Pode ficar bem à vontade, você que está entrando, você que quer conversar com a gente aqui, para mandar seus comentários, para mandar suas dúvidas, suas dicas. Tanto eu quanto o Wendel, que vai entrar em seguidinha, podemos responder para você qualquer coisa dentro dessa área de liderança, programação neurolinguística, coach e todos esses paranauê que as pessoas aí estão desenvolvendo, estão em sintonia com essa questão do autoconhecimento e do autodesenvolvimento. Para quem não me conhece, eu sou o Robson Borba, sou mentor de líderes e trabalho também com desenvolvimento de treinamentos em neurolinguística e neurociência. Tenho a formação de neurociência, uma pós em neurociência, e atualmente faço um mestrado na área de educação, muito voltado para a educação corporativa e educação de líderes. Então sejam todos bem-vindos e bem-vindas, estejam aqui comigo, estejam aqui com o Wendel, para que a gente possa conversar e fazer o nosso trabalho juntos aqui nessa noite. O tema é neurolinguística e liderança, tá? Não é liderança. Então esse é o nosso tema da live de hoje. E se você estiver aqui no Sul e quiser aproveitar para tomar um mate junto com a gente, fique bem à vontade, né? O Wendel não toma mate, já vou avisar para vocês de cara, porque ele vai se apresentar aqui, vocês vão ver que ele é lá de cima, ele é lá do Nordeste. Um grande amigo que eu tenho, já deve estar por aí, acabou de entrar. Em seguidinho ele vai me pedir para participar e eu vou atualizar aqui nossa entrada. Mas eu tenho certeza que o Wendel não toma chimarrão, né? Aí a gente pode perguntar para ele ao vivo aqui se ele toma chimarrão. Vamos descobrir isso hoje, vamos descobrir isso agora. Tá? Rodolfo tá aí com a gente, Rita tá aí, sejam bem-vindos. Lembrando de vocês mandarem os aviõezinhos aí para as pessoas que estão nos assistindo. Grande Wendel Araújo. Olá! Como é que tu estás, guri? Eu estava bem, agora estou melhor ainda nessa grata companhia, nesse grato convite. Deixa eu dar uma aumentadinha aqui no volume, que eu estou te ouvindo bem baixinho. Deixa eu ver se é o meu volume aqui. Era o meu volume. Fala de novo aí, Wendel. Se quiser, eu posso utilizar o fone de ouvido, se for melhor. Não, tá perfeito agora. É que tava bem baixinho. Normalmente eu deixo o meu telefone no baixinho para não ficar uma zoeira muito grande, né? Mas eu tava comentando aqui que com o pessoal que quiser participar e quiser tomar um chimarrão, mas aí eu lembrei que tu não toma chimarrão, né? Porque lá no Nordeste tomar chimarrão deve ser complicado, né? É verdade, é verdade. Eu sou natural da Paraíba, não tenho essa cultura, até porque o calor também não permite. Porém, eu gosto, tá? Eu gosto, às vezes que eu provei, que eu tive a oportunidade de experimentar aí um pouco da sua cultura, eu aprovei. Wendel, aqui assim, não tem, o calor daqui é tão insuportável quanto o calor lá do Nordeste, né? Já tive, na sua terra eu ainda não tive, mas aqui a gente toma chimarrão com calor, com frio, com chuva, entendeu? Assim, não tem assim, não vamos tomar chimarrão hoje que está muito quente. Esquenta bem a água e toca a ficha. Tá? Entendi. A nossa desculpa aqui é que a gente precisa se hidratar, entendeu? Entendi. Mas é muito bom, bem, meu amigo. É bom e faz bem, né? É bom e faz bem, com certeza. Então aqui é um prazer te ter aqui na minha casa. Seja bem-vindo, tá? Obrigado. O Wendel é um grande amigo, um grande Amushi está entrando aí também para conversar com a gente. Também renascedor, você deve conhecer, né, Wendel? Claro. E então, hoje o nosso papo aqui é sobre liderança e neurolinguística, né? O Líder Nota 10. Então, convidando o pessoal para essa nova retomada aí da minha live de quinta-feira, que normalmente eu chamo de conversa de quinta, né? Então, é uma conversa de quinta. Não é de quinta categoria, mas é de quinta-feira, né? E retomando esse novo processo aí com esse meu grande amigo Wendel, que é
especialista também, trabalha bastante com essa questão de liderança. E eu já quero começar te perguntando, Wendel, como é que tu descambou para esse lado aí da liderança? Onde é que foi apertado o botãozinho lá que transformou o Wendel num líder? Ok. Bom, aí tem dois aspectos. O primeiro que, desde a minha graduação de administração, quando eu fui fazer a minha monografia, eu quis escolher um tema. Eu já lido com PNL, Coach, Constelações há 16 anos. Tudo isso com a ideia de me autoconhecer e de me autodesenvolver. Depois de algum tempo foi que eu comecei a trabalhar com isso para ajudar as pessoas, líderes e equipes também. Mas na minha graduação em administração, foi a minha segunda graduação, eu escolhi o tema Coach e Liderança. Por quê, Robson? E você que trabalha com liderança já há muito tempo também, sabe aquele sonho de jovem de querer transformar o mundo? Pois é, essa chama interna, esse sonho, para mim, nunca se apagou, né? Eu ainda tenho essa... Claro que quando a idade vai chegando, você vai percebendo onde e como você pode contribuir. E não dá para abraçar o mundo, né, apenas com os próprios braços, mas dar a sua contribuição nesse sentido. E aí eu pensei, poxa, mas o que é que eu faço para impactar a sociedade, para ajudar a sociedade? Poxa, eu vou ajudar todas as pessoas? Não tenho condições. Eu vou ajudar quem? Eu vou trabalhar na política? Eu vou trabalhar na iniciativa pública, privada? Qual é o que é que por onde eu começo? Aí eu pensei, poxa, quem realmente influencia a nossa sociedade, direta e indiretamente, né, que gera emprego, que de alguma forma está em contato direto com as pessoas, são as empresas. São as empresas, né? Mas aí quem é que eu vou influenciar na empresa? O dono da empresa? O CEO? O presidente? Eu não sei nem se eu tenho acesso tão facilmente a essas pessoas de todas as empresas. Então eu pensei, poxa, dentro das empresas, as pessoas que estão diretamente ligadas ao maior número de pessoas que podem dar capilaridade, talvez a uma consciência, a uma expansão da consciência em termos de trabalhar o desenvolvimento humano, são quem? São os líderes, né? Então, por isso que eu fiquei intrigado, entusiasmado, motivado de trabalhar o tema da liderança na minha monografia de graduação. E aí a minha monografia eu acabei me empolgando, acabei fazendo uma pesquisa com vários líderes no Brasil inteiro, envolvendo várias empresas diferentes e coaches diferentes que fizeram o processo de liderança. E aí eu me encantei, porque ser líder não é fácil, você sabe, trabalha com várias complexidades, tanto a nossa complexidade individual, como a complexidade de várias pessoinhas, de vários seres humanos, né, diferentes, independente do tamanho da equipe que você tem. Então, foi por aí que eu comecei a estudar liderança. A partir do momento que eu entrei na atividade profissional, nas empresas que eu trabalhei, eu trabalhava sempre diretamente com gestores, alta liderança, dando apoio. E aí me veio a oportunidade de ser líder também, durante alguns anos. Então, e foi bom, porque eu tinha que experimentar na prática também, na pele, o que é ser líder, e realmente comprovei que não é simples, não é fácil, não é só glamour, status e ganhar mais dinheiro, não. É toda uma complexidade para você lidar com processos, pessoas e resultado, principalmente pessoas, que é um desafio grande. Então, foi essas duas vertentes que me fizeram tanto buscar ser líder e passar por essa experiência, como também estudar e me especializar. Hoje, inclusive, até o meu mestrado também é nessa área de coach e liderança. Legal. Deixa eu te perguntar uma coisa, Wendel. Assim, nós dois sabemos esse conceito, né? Mas talvez nem todo mundo que está aqui agora nos assistindo conhece o conceito, né, de PNL, por exemplo, né? Algumas pessoas dizem que é muito batido, mas eu acho que é muito batido acho que as redes sociais, né, de uma certa maneira, onde a gente consome hoje a grande quantidade de conteúdo, seja YouTube, Instagram, Facebook, por aí vai, acaba nos colocando numa bolha, né? Então, uma vez que a gente está ali estudando PNL, desenvolvimento humano, acaba chegando para nós as informações que parece que é só aquilo ali, né? E esses dias eu estava dando uma palestra, na verdade, fazendo uma mentoria numa empresa,
e comentei sobre PNL, o que é PNL, né? Então, nem todo mundo fica, meu Deus, eu achei uma pessoa que não sabe o que é PNL, né? Então, para que nós coloquemos todas as pessoas que estão nos assistindo e que vão nos assistir depois na mesma régua, vamos dizer assim, como que você explica para um aluno seu, dos seus cursos, que eu sei que você dá, e depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Como que você explica para a pessoa o que é PNL? Para que serve essas 3 letrinhas? É de comer? PNL é de comer? É de passar no cabelo? Não no seu, no meu. Não, eu não tenho essa condição, não. Já tive. Eu já fui bonito assim que nem você, mas não tem jeito, não. Boa, Robson. Obrigado pela oportunidade, porque PNL é um tema que eu já trabalho há 16 anos, como eu falei, mudou a minha vida para melhor, então fico feliz de contribuir com o desenvolvimento das pessoas e com a expansão da consciência, seja na vida pessoal ou profissional, a partir da PNL, né? E eu acredito, você falou muito bem, Robson, o que a gente vê nas mídias sociais, o que a gente vê na internet, o nível de profundidade que eu tenho de pesquisar um assunto é o nível de informação que eu vou receber, né? Então, se eu vou num nível muito superficial, eu vou receber uma informação muito superficial. Se eu vou num nível muito profundo de busca de interesse, eu vou adquirir talvez um conhecimento, uma informação mais profunda, né? Perfeito. PNL são é uma sigla, 3 letras, que significa Programação Neurolinguística, né? Em poucas palavras, como é que eu explico para os meus alunos? Foi justamente o que você perguntou, e como eu gosto de falar em sala de aula, que eu sou professor de PNL, eu gosto de dizer o seguinte: PNL é a arte de você aprender a aprender. O que significa isso, né? Você aprende como você aprende. E então a gente nem para pensar nisso, mas como você aprende? E aí com a PNL você começa a entender como é que funciona a sua mente, as suas emoções e as suas atitudes, para você reaprender ou talvez aprender mais rápido e melhor tudo aquilo que você já aprendeu ou pode aprender. De outra forma, PNL é a arte da comunicação eficiente. Por que comunicação eficiente? Porque se você entende como é que a sua mente funciona e como é que o mapa mental do outro funciona, a sua comunicação vai ser muito mais eficiente, muito mais assertiva, porque você vai procurar ser entendido. Você vai procurar entender, compreender e ser entendido e ser compreendido. De uma forma geral, a PNL, para mim, é um manual do ser humano. É você entender como é que você funciona, naquilo que você funciona bem e naquilo que você gostaria de ser melhor, de ser diferente, e usar isso para ser feliz, para ter uma vida mais leve, para atingir seus objetivos, para chegar nos seus resultados, para desenvolver como pessoa, como marido, como líder, como gestor, como filho, como irmão, como família, como ser humano, de uma forma geral. Em suma, é isso. Agora, para quem quiser uma informação mais técnica, eu sempre gosto de dizer que PNL, Robson, não trouxe nada de novo para a gente. A partir do Richard Bandler e do John Grinder, que estão vivos até hoje, quem quiser conhecer, fazer curso com eles, através de um estudo de um laboratório na Universidade de Santa Cruz da Califórnia, eles estudaram o que as pessoas que fazem algo tão bem, como é que elas fazem tão bem, e aí estudaram principalmente os 3 grandes terapeutas do mundo na época que eles iniciaram, na década de 70, e trouxeram para a gente um modelo de funcionamento do ser humano, como diz a minha mentora Cornélia, como funciona o bicho ser humano. Então, um manual de como funciona o ser humano, na sua programação, porque desde o momento que você foi concebido, em toda a sua gestação, nascimento até o dia de hoje, você foi programado para ser, pensar, sentir e agir da forma como você pensa, sente e age. E aí a gente traz a consciência de quem a gente é para manter aquilo que a gente quer manter e mudar ou melhorar aquilo que a gente quer melhorar. Muito bem. Wendel, é muito bom conversar. Eu adoro conversar com gente inteligente, né? E isso estou externando para ti aqui, que eu gosto de conversar com gente que sabe do que está falando, né? Aliás, aqui no Rio Grande do Sul, nós tínhamos um poeta que infelizmente já nos deixou bem velhinho, chamado Mário Quintana, que acho que no Brasil todo é conhecido, sim, né? Claro. E ele tinha uma frase que dizia assim: eu não gosto de trocar ideias porque eu tenho medo de sair perdendo. Né?
Então, não é o caso que acontece aqui hoje, né? A gente está trocando ideias aqui e acho que todos nós, e todos, nós dois e as pessoas que estão nos assistindo e vão nos assistir, com certeza vão ganhar com essa nossa troca de ideias. Lembrando que você que está nos assistindo aí, se puder mandar lá os coraçõezinhos, aviãozinhos, convida aí a sogra, o cunhado, o inimigo, o vizinho chato, todo mundo, sabe? Os amigos também, para vir para cá com a gente, para estar aqui nesse momento, para a gente poder fazer esse momento melhor ainda. E vocês que estão aqui também, que quiserem perguntar, façam uma pergunta, um comentário, qualquer coisa, comentem aqui com a gente, que tanto eu quanto o Wendel podemos responder aí, dando visões talvez diferentes, possibilidades diferentes, porque a PNL também nos ensina, né, que a gente também tem que ser flexível, né, Wendel? E que também nós podemos, a partir dessa modelagem, né, que é o que tu está falando de aprender a aprender, nós podemos também ampliar o nosso mapa, né? O nosso jeito de ver o mundo, né? Só para contextualizar, quando o Wendel falou de Richard Bandler e John Grinder, são as pessoas a quem nós atribuímos a autoria, né? Ou no mínimo a junção das coisas todas que já existiam no mundo e que empacotaram nesse negocinho chamado PNL. Então são os criadores da PNL, né? John Grinder e Richard Bandler. E eu queria te perguntar uma coisa, Wendel, assim, eu, assim como você, também sou professor de PNL, né, de renascimento, como você sabe, de outras tantas técnicas aí de coach, de mentoria. Hoje eu atuo especificamente com mentoria e de líderes, de pessoas, né, que estão em cargos de liderança ou que são empresários ou empresárias donos ou donas de empresa. Nas tuas andanças aí, nos teus atendimentos, nos teus cursos, nas tuas palestras, provavelmente tu atenda muitas pessoas, assim como eu atendo, né? Tem líder para todo mundo atender, com certeza. E eu te pergunto, na tua visão, Wendel, qual é o calcanhar de Aquiles hoje dos líderes? Onde é que está pegando o negócio? Se é que dá para dizer que tem um calcanhar só. Qual é a dor principal dos líderes que você hoje está atendendo? Boa pergunta, Robson. E assim, no maravilhoso trabalho que você faz, né, você também deve estar passando por várias experiências diferentes, né, tanto com essas suas lives, como com seus atendimentos, e o trabalho de divulgação que você faz. Dentre os trabalhos que eu estou fazendo umas lives também semanalmente com líderes, especificamente com líderes, né, que estão em cargo de gestão ou que já passaram por cargo de gestão de pessoas durante muito tempo, para trocar experiência e ouvir um pouco deles o lado mais humano da dificuldade, tá? Claro que esses líderes que eu estou chamando, pelo menos os primeiros, são pessoas que eu tenho contato. A partir daí, está tendo uma boa repercussão, estou chamando outras pessoas também. Mas para responder a tua pergunta, e aí eu trago muito do que eu estou validando, de certa forma, indiretamente, nesses encontros que eu estou fazendo com líderes, e aí trazendo, claro, também os líderes que vieram até mim procurando por autodesenvolvimento, processo de coaching, eu vou responder de duas formas. Primeiro, eu acho que da liderança de uma forma geral, eu acho que o calcanhar de Aquiles, no meu ponto de vista, tá, Robson? Como coach e desenvolvedor de líderes, eu acho que é o líder perceber que precisa se desenvolver. É o líder perceber que precisa ele dar atenção para as pessoas. Por quê? Ainda tem muito líder achando que, poxa, se eu contratei uma pessoa, se tem uma pessoa na minha equipe, ela tem que ter o mesmo nível de comprometimento que eu tenho. Eu não preciso estar dando ordem o tempo todo. Tá? Eu passo a tarefa, eu passo a missão e quero que a missão seja cumprida da melhor forma possível. Né? Desculpa te atrapalhar, só para reforçar o que você está dizendo, para ver se eu entendi. Você está dizendo, então, que na sua visão, o líder perceber que ele precisa desenvolver a sua equipe ou que ele precisa se desenvolver? Se desenvolver. Sim, e aí para esclarecer, fica à vontade, tá? Para interromper, Robson. E aí, para esclarecer, no seguinte sentido: se o líder ainda tem essa visão, e eu estou falando porque eu tenho contato com vários que nunca fizeram processo de coaching, nunca passou por nenhum trabalho de autodesenvolvimento, talvez alguns treinamentos fornecidos pela própria organização, a empresa.
Mas eu ainda escuto muito líder dizer assim, caramba, pessoas da minha equipe não fazem o que tem que ser feito. Pessoas da minha Aham. equipe não querem se desenvolver. Pessoas da minha equipe vêm perguntar para mim o tempo todo o que tem que fazer. Então, aí eu percebo, poxa, essa pessoa, claro, eu não estou entrando aqui no mérito da crítica nem do julgamento, não. Mas como Ó, desenvolvedor de líderes, eu percebo assim, poxa, esse líder ou essa líder não percebe que um dos papéis do líder é trabalhar o desenvolvimento da equipe, que é o que uhum. você falou. Mas para trabalhar o desenvolvimento da equipe, Robson, eu tenho que estar aberto, como líder, eu tenho que estar aberto e perceber, poxa, o compromisso de trabalhar o desenvolvimento da equipe é meu. O compromisso é Perfeito. meu. Isso é responsabilidade. Essa é a diferença entre gestor e líder. Porque você tem um gestor de processo, um gestor de resultado, ou até um gestor de pessoa, vai seguir naquele comando controle, vai seguir naquela avaliação anual que, você foi suficiente, eu vou tirar da equipe, você for bom, eu vou promover, e vai seguir o feijão com arroz. Tá tudo bem? Tá. Mas aí, qual é a diferença do gestor para o líder? O líder, e aí é meu ponto de vista, mais uma vez, no papel, um dos papéis principais do líder é desenvolver pessoas, desenvolver equipe e, quiçá, desenvolver novos líderes. E aí, para isso, ele precisa entrar em contato com emoções humanas, conflitos humanos, entender um pouco do mapa mental do ser humano, entender um pouco da visão, da leitura, de fazer uma calibração e uma leitura do ser humano na fisiologia e na fisionomia, que é o que Uhum. você e eu ensinamos com a PNL também. É perceber Uhum. e aprender a dar e receber feedback para se autodesenvolver também. E aí parte daquela virada de chave, que é o que eu estou perguntando aos líderes nas minhas lives também. Quando foi que se deu as viradas de chave que você percebeu que não adianta ser só gestor e tem que ser líder? Essa é a pergunta que eu estou fazendo para todos, né? Legal, legal. E aí, claro, cada um responde de acordo com a sua história. Então, respondendo a tua pergunta mais objetivamente, eu acho que o calcanhar de Aquiles primeiro, aqueles gestores que ainda não se perceberam da necessidade ou talvez da importância de se autodesenvolver, estão sofrendo muito, porque não Uhum. consegue motivar a equipe, não consegue levar a equipe com um objetivo só, não consegue desenvolver a equipe e, com isso, mais dificilmente chega nos seus resultados. Esse é um ponto. Agora, Entendi. dois que procuram o autodesenvolvimento, só para concluir, dois que me procuram você, procuram o PNL, procuram o coach, ou treinamento, ou curso, ou formação, qualquer coisa para se autoconhecer e se autodesenvolver, esses estão no caminho assim de flexibilidade e de abertura. E aí eu digo para você, que é o meu tema do mestrado, que eu estou fazendo mestrado em coach e liderança, que é justamente a flexibilidade cognitiva. Então, o calcanhar de Aquiles de quem já está trabalhando o autoconhecimento e o autodesenvolvimento, eu acho que é trabalhar essa questão da flexibilidade cognitiva, que eu acho que Legal. você deve pegar muito esses casos também, que é de perceber, Uhum. poxa, o outro pensa, sente, vê, percebe e acredita diferente de mim. Quando o líder Uhum. percebe isso, ele amplia a flexibilidade de ação, de diálogo, de comportamento e de atitude e até de feedback com a sua equipe, tratando cada um de uma forma diferente da forma como deve ser tratado, e aí sim ele começa a desenvolver o ser humano, a equipe e novos líderes. Show de bola. Pessoal que está nos assistindo aí, que quiser mandar os coraçõezinhos, continua aí para o Instagram nos entregar mais. Manda seu comentário, sua pergunta. Fiquem bem à vontade. Enquanto isso, eu vou explorando aqui. Vou te explorando, tá, Wendel? Porque assim, eu acho que não cheguei a Fica à te falar, vontade tá? e você também Hã? tem experiência para compartilhar, tá? Não, com certeza. Mas assim, hoje é eu te explorando, tá? Mas Tá assim, bom, brincadeiras tranquilo. à parte, eu sempre faço o seguinte, lá assim, na segunda metade da nossa live aqui, eu normalmente eu gosto de inverter os papéis, né? Que é daí você Hum, também trazer as suas questões. Mas assim, a gente conversou um pouquinho antes dessa live, né, para falar sobre o tema. E eu gostei muito do seu tema flexibilidade cognitiva, você trouxe aí agora também, né? E explica para nós, assim, explica para quem está ouvindo, para o líder que vai nos ouvir, que está nos ouvindo agora, o que, que é flexibilidade cognitiva e como que ele ou ela, né, na sua função de liderança, assim, eu sei que é um tema amplo que a gente não conseguiria esgotar aqui numa live, mas assim, resumidamente, objetivamente, o que é
e o que é flexibilidade cognitiva e como um líder poderia, sei lá, colocar em prática agora, que está nos ouvindo aqui. Como que ele poderia entender esse conceito e colocar em prática? Beleza. Robson, me permita, se for possível, antes de responder a sua pergunta de flexibilidade cognitiva, só concluir um tópicozinho que eu acho importante sobre a PNL, para fechar, Claro. pode ser? Óbvio. Como eu falei, quando você busca uma informação no nível superficial, você obtém uma informação no nível superficial. Quando você busca informação no nível profundo, você obtém no nível profundo. Assim se dá também com a PNL. Então, claro que eu não vou aqui, de forma nenhuma, fazer nenhum tipo de julgamento com quem ensina em PNL no Brasil e no mundo. Porém, é só o detalhe, como a gente falou da PNL no início, se alguém está procurando um terapeuta em PNL ou uma formação em PNL, é sempre bom procurar quem é o profissional, procurar indicação, recomendação. Por quê? Porque a PNL, quando ela é ensinada apenas no nível cognitivo e superficial, tende a passar uma ideia que é uma ferramenta de manipulação. Eu vou tentar hipnotizar o outro, eu vou tentar manipular o outro, né, para atingir o que eu quero. Isso é uma Excelente relação, lembrança. Isso é uma relação totalmente, eu acho que é desumana, falta de respeito e sem ética nenhuma. Assim Exatamente. como aqui o Robson também, mas assim como eu ensino PNL, é totalmente voltado para você, para o seu autoconhecimento, com ética e respeito para você e para melhorar a comunicação e relacionamento de uma forma geral. Então, a PNL E eu concordo expande a nossa... concordo contigo tanto com isso, Wendel, que assim, no meu curso, na minha formação que eu dou de practitioner, eu tenho uma aula especificamente sobre ética, né? Sobre o que não fazer, assim, do ponto de vista, quem sou eu para determinar uma ética moral, qualquer coisa para qualquer pessoa, né? Mas eu ouço muito assim, eu vou te dar um exemplo assim, desculpa te cortar, mas acho que é legal a gente fazer esse bate-bola aí, né? Porque assim, eu tive um aluno uma vez, Wendel, que eu comecei a falar rapport, comecei a ensinar algumas técnicas, comecei a falar assim, olha só, se você olhar para a pessoa, o jeito como ela fala, o jeito como ela olha, o jeito como ela se veste, você vai conseguir perceber canais de percepção dessa pessoa, barará, tá? E aí, olha a pergunta que o indivíduo me fez. Ele falou assim, professor, esse negócio aí dá para pegar gente na balada? Eu falei, dá, né? Eu respondi a pergunta dele, é claro que dá, né? Mas assim, eu aí nesse momento de ética que eu falo, eu digo assim, tudo bem, a PNL é o problema, a PNL serve para manipular também, nós não podemos esconder, né, essa coisa das pessoas. Mas assim, ó, eu digo que a mesma faca que hoje eu corto uma carne aqui para comer, corto um pão, eu também uso para matar uma pessoa. Nave TI aí, meu cliente, meus clientes, obrigado, curtindo muito a live, parabéns, obrigado, meus queridos. Não sei quem é que está aí à frente do Nave TI, mas obrigado por estar conosco aí. Então, Wendel, eu acho que às vezes as pessoas culpam a ferramenta, né? Mas não quem a usa. Né? Então, assim, a PNL para mim é uma ferramenta importantíssima, eu costumo dizer que eu sou muito apaixonado por PNL e gosto demais. Assim como você, eu comecei um pouquinho antes de você, eu estou há quase 20 anos com PNL. E eu vou dizer uma coisa assim, para mim é um estado de vida, é um jeito de viver a PNL. Né? Eu não consigo mais olhar para uma pessoa sem calibrar. Eu não consigo mais olhar para uma pessoa sem fazer um metamodelo, sem fazer, né? Porque isso acaba interiorizando o nosso dia a dia, né? Sem querer te... E vai para o inconsciente, é automático, né? Isso, é isso aí. Mas desculpa, eu te interrompi, eu acho que é só para trazer esse adendo, né? Que muitas vezes a gente lida realmente, eu conheço, infelizmente, você deve conhecer também muita gente que usa essas coisas de forma inadequada para fazer coisas erradas, para fazer bobagens, né? Às vezes aquelas pessoas que não, como você está dizendo assim, vai lá e compra um livro de PNL e acha que já é professor e sai falando asneiras. Eu vou usar a palavra aqui, sem né? Falando bobagem.
E não é por aí, né? Então, assim, por isso que eu faço questão de convidar pessoas, e vocês estão vendo aqui, o Wendel, assim como eu, pensa de uma maneira que é uma ferramenta, pode ser uma ferramenta terapêutica, pode ser uma ferramenta de comunicação, pode ser uma ferramenta que ajuda na modelagem de várias coisas, mas se até mesmo o martelo, se eu usar ele de forma errada, posso acertar meu dedo e me machucar, né? Então, assim, e aí eu gosto muito de uma metáfora que eu uso com os meus mentorados, Wendel. Eu digo assim, ó, a gente hoje, imagina que a mente da gente é uma faca afiada, né? E que alguém fica nos dizendo assim, olha, cuidado com a faca, ela corta o dedo, cuidado com a faca, ela corta o dedo, cuidado com a faca, ela corta o dedo. E aí fica aquela vozinha te dizendo, cuidado com a faca, ela corta o dedo, que lá pelas tanto corta o dedo. Aí a vozinha disse, viu? Cortou o dedo, né? Eu avisei. Então, não é parar de usar a faca. E eu acho que nós estamos fazendo isso com as nossas mentes hoje em dia, quando a gente toma um monte de remédio, um monte de coisa, que eu acho que é importante salutar, dependendo da terapia, precisa mesmo de uma intervenção medicamentosa. Mas, às vezes, eu acho que nós estamos cegando a faca, sabe? Passando o fio dela numa lixa para não ter mais fio, para não ter medo de usar e não ter perigo de se cortar, sabe? Eu acho que a gente está... quando a gente se dopa por qualquer coisa, pode ser até um álcool, pode ser um remédio, pode ser uma droga, pode ser qualquer coisa, a gente está querendo desligar aquela mente, que é uma faca afiadíssima, por medo de usá-la. Então, nós temos que educar a mão e não tirar o fio da faca. Você concorda com isso? Sim, inclusive eu também uso essa metáfora do que a PNL é uma ferramenta. E como qualquer ferramenta, eu posso usar ela para o bem ou para o mal, né? Como você usou a questão da faca, eu posso cortar o pão para alimentar uma pessoa que está morrendo de fome, ou eu posso machucar alguém, né? E por isso que toda vez no final das minhas aulas de PNL com os alunos, eu sempre digo, olha, vocês estão aprendendo a PNL aqui para o bem, exclusivamente para o bem de vocês e de outras pessoas também. E toda vez que vocês forem usar a PNL para o bem, vocês vão lembrar de tudo que vocês estão aprendendo aqui. E toda vez que vocês forem aplicar a PNL para o mal, vocês vão esquecer de tudo que estão aprendendo aqui. Né? Eu já faço essa Você faz uma programação nele. Essa programação em sala de aula de forma explícita e consciente para todo mundo saber, porque esse é o meu estilo. Eu não estou falando que é o melhor estilo, não estou falando que é o correto, mas é o meu estilo porque está dentro dos valores que eu acredito. Né? Então, como o nosso tema é neurolinguística para ajudar na liderança, só para complementar, a sua intervenção foi muito assertiva, Robson, em tudo que você falou, é isso que eu também acredito. Então, só para deixar claro para as pessoas, né? Porque a PNL chegou no Brasil muito focado em vendas. Então, como eu vou manipular o meu cliente para ele comprar mais? E eu dou curso de PNL aplicado a vendas. Porém, eu trabalho com respeito, com ética e negociação ganha-ganha. Se você vender aquilo, se você fizer o casamento perfeito entre os benefícios que o seu produto ou serviço tem com o que o cliente realmente precisa e necessita em termos de necessidade, ele vai sair feliz, vai sair satisfeito, vai recomendar você e vai comprar mais. Vai ser uma relação que vai durar, que vai ter sustentabilidade. E se você não tem um produto ou serviço que gera os benefícios, que vai atender a necessidade do cliente, eticamente você indica outra pessoa, outra loja, outra empresa, ou diz com transparência, porque você vai manter um vínculo, aquela pessoa vai confiar em você. Eu estou falando como cliente, eu entro em loja e eu percebo a atitude dos vendedores, e quando o vendedor é ético, sincero, transparente comigo, caramba, é uma relação de respeito, de admiração tão grande, que é muito mais fácil eu comprar ou voltar até para uma indicação dele numa outra oportunidade. Mas para fechar esse assunto, eu vou dizer o seguinte: quando vocês forem pesquisar, procurar alguma coisa sobre PNL, você vai ver muita gente falando bem e muita gente falando mal. Depende do nível de profundidade que você vai pesquisar sobre o assunto. Eu digo que é uma ferramenta maravilhosa de autoconhecimento, de comunicação e que melhora relacionamento de uma forma geral, tanto na sua vida pessoal como profissional. Mudou a minha vida, muda a vida de várias pessoas e
A partir do momento que você aprende sobre PNL, além de mudar a sua comunicação, porque hoje comunicação é fundamental em qualquer área da vida, você é uma pessoa mais consciente que você vai ser menos sujeito a manipulações da mídia, da televisão, da propaganda, dos políticos, do comércio, das indústrias, do mundo de uma forma geral. Porque você vai estar acordado com olhos abertos, metaforicamente falando, porque vai estar percebendo tudo o que está acontecendo. E aí sim não vai ser escravo de decisões que os outros estão fazendo por você. Mas vai ser consciente das próprias escolhas. Eu tinha te feito a pergunta ali, a gente acabou, né, entrando em outra... Verdade. Como é que você, então, me diz o que é a flexibilidade cognitiva e como que, de forma objetiva, ali o líder, né, quem está nos assistindo aqui, ou a líder, como que pode usar esse conceito em benefício, né? E percebam que quando eu falo benefício aqui, não é se beneficiar, manipular, é beneficiar as pessoas e se beneficiar, né? Sendo uma coisa boa, uma benesse dessa relação. Então, como é que o líder pode usar ou entender melhor esse conceito de flexibilidade cognitiva? Perfeito. Flexibilidade cognitiva, 2 palavras. Primeira palavra, flexibilidade. Se você pegar um elástico e esticar, ele tem uma certa flexibilidade. Claro que você não pode extrapolar o limite, que ele pode romper, mas o elástico ele tem uma certa flexibilidade. Algumas árvores, como o bambu, ele tem uma flexibilidade tão grande que numa grande tempestade, ele consegue quase que se envergar o seu tronco completamente e voltar à posição original. E isso é por isso que o bambu é uma metáfora, um símbolo aí de várias culturas com relação à flexibilidade. No seu corpo também, no nosso corpo, a gente tem flexibilidade. Quando a gente tem flexibilidade, a gente consegue fazer mais movimentos, exercícios diferentes, uma atividade física diferente, ou até algumas necessidades domésticas, né? Então, a flexibilidade cognitiva vem da forma como você pensa e acredita. Se você... aí a gente está falando de crenças, que a gente trabalha muito na PNL, né? Uma crença é algo que você repete para você a vida inteira, é algo que você acredita, e se você acredita, aquilo é verdade para você. Por exemplo, eu mereço ser feliz, eu vou viver de acordo com essa minha crença. O contrário também é verdade. Eu não mereço ser feliz, eu também vou viver de acordo com a minha crença. Então, crenças, afirmações, jargões, palavras, coisas que você repete o tempo todo, tendem a ser pensamentos e crenças que foram construídos por algum motivo, em algum momento na sua vida e está aí instalado na sua mente. Quando a gente fala agora de flexibilidade cognitiva, você estar se questionando o tempo todo com relação ao que você acredita, ao que você fala, ao que você faz. Puxa, será que isso que eu acredito poderia ser diferente? Será que isso que eu faço eu posso fazer de uma forma diferente? E aí você começa a perceber nos seus liderados, nos seus pares, nos seus superiores, na sua equipe, ou até exemplo de outras empresas e organizações, atitudes, comportamentos que você pensa, poxa, eu poderia experimentar isso. Como é que seria eu colocar na prática? Como é que seria, por um dia, eu ser uma pessoa talvez bem diferente daquilo que eu realmente sou, me vejo e me apresento para as pessoas? A partir do momento que o líder começa a praticar a sua flexibilidade cognitiva, ele consegue expandir cada vez mais a sua capacidade de atuação, seja com pessoas, com processos, com resultados. Haja visto que, para concluir, flexibilidade cognitiva é uma soft skills, ou seja, não é algo que você aprende na faculdade, na universidade, mas é algo que você pode desenvolver como uma capacidade comportamental humana, que isso a gente chama de soft skills. E aí, flexibilidade cognitiva é uma das soft skills que o Fórum Econômico Mundial identificou como uma necessidade, não só para os líderes, mas para todo o mercado de trabalho, para o ano de 2020. Ou seja, para 2021, 2022 e daqui para frente. Para a década de 20, mais ainda, né? Então, acho que isso é a forma de praticar, de perceber o que é que eu posso fazer diferente. Por exemplo, se algo na sua liderança está travado, se você tem um conflito que você tem para resolver, não está conseguindo, se algo está incomodando aí dentro, ter a flexibilidade cognitiva de pensar, agir, sentir e se comportar diferente.
Se você consegue fazer isso sem ajuda profissional, ótimo. A maioria, 95% da população mundial precisa de ajuda profissional. Aí você contrata um mentor, contrata um coach, contrata um programador neurolinguístico, vai fazer um curso, um treinamento, para trabalhar mais essa flexibilidade cognitiva. E fazer coisas diferentes também, fazer teatro, fazer dança, fazer escalada, fazer uma coisa de tocar um instrumento de musical. Ampliar o seu repertório, né? Ampliar isso, aí vai trabalhando cada vez mais essas novas sinapses e aí também trabalhando a neuroplasticidade do cérebro, que é a capacidade de você aprender a aprender mais. Legal, muito bom. Nosso papo, acho que a gente vai ter que fazer umas 3 horas de live aqui, porque tem bastante coisa para a gente Pode conversar. ser. Né? A E gente bora lá, né? Segunda. Vamos até o Instagram nos derrubar aí. Mas assim, Wendel, então a gente já passou aí de 40 minutos de papo e isso é muito bom, já estamos na segunda metade aí. Eu queria só trazer ali uma pergunta em cima da sua resposta, quando eu te perguntei sobre o calcanhar de Aquiles, você me falou que era a necessidade do líder perceber, né? O grande calcanhar é que o líder precisa perceber que ele precisa se desenvolver também para desenvolver a sua equipe, né? E aí a minha pergunta para ti é assim, se essa é a dor, né? Se ele precisa realmente perceber que ele precisa se desenvolver e estar, na minha opinião, em constante desenvolvimento, né? Porque dentro dessas 10 características que o Fórum Mundial aí levantou sobre as principais skills que o mercado de trabalho vai precisar, o aprendizado contínuo é uma delas, além da flexibilidade cognitiva. Sim. Né? Então, assim, o líder, mais do que nunca, também precisa manter esse aprendizado sempre de forma contínua. Como é que tu diz, ou como é que tu ajuda o líder a perceber que ele precisa se desenvolver? Como é que se diz isso? Por exemplo, você é meu líder e está aí há um tempão sem estudar, sem fazer nada, sem se desenvolver. Eu estudei essa coisa toda aí das soft skills, eu vi essa paranauê todo aí. E como é que eu alerto este líder que ele tem essa necessidade? Olha só, Robson, eu acredito que é muito por conta dos feedbacks. Sem feedback a gente não cresce. Em tudo na vida que a gente aprende, quem está nos acompanhando também, você já é mestre nisso, sabe disso. Mas quem está nos acompanhando, pense aí, se nos maiores aprendizados da sua vida, ou as principais mudanças na sua vida, em você, não foi por conta de um feedback. Seja um feedback de uma pessoa, de uma situação ou da própria vida. Então, sem feedback a gente não cresce, a gente não evolui. Então, feedback é um presente. O problema, a dificuldade, um incômodo, ou feedback de alguém ou da própria situação da vida, é sempre um presente para a gente crescer e se desenvolver. Eu acredito muito que um líder que não escuta feedback nem do seu superior, nem dos pares e nem da própria equipe, ele tende a perder o cargo muito facilmente e muito rapidamente. E isso porque eu passei por empresa pública também, seja empresa privada ou empresa pública, hoje está cada vez mais, as cobranças estão cada vez maiores em cima do líder. Então, um líder que não escuta feedback, ele está fadado a perder a função, a perder o cargo e deixar de ser líder, deixar de ser gestor. Esse é o primeiro ponto, é feedback. A partir do momento que ele escuta feedback, ou ele muda sozinho, e aí 5% da população mundial consegue mudar sozinho, sem a ajuda de nenhum tipo de profissional, ou ele pede ajuda. Pode ser uma ajuda de um livro, de um vídeo do YouTube, de um curso, de um treinamento, de um curso presencial, de um curso EAD, de um curso online, ou buscando um profissional para fazer um trabalho mais acelerado, né? Um coach, um mentor, ou qualquer outra referência. Até uma referência dentro da própria empresa, pode ser uma mentoria ou um coach interno da empresa. Né? Então, eu acho que essa é a questão. Eu acho que é por isso que está crescendo muito a necessidade. Coaching nas empresas está ficando cada vez mais comum. Treinamentos de liderança, isso já tem há algum tempo. Por conta da pandemia e por uma retenção de gastos, as empresas diminuíram muito o treinamento, mas acredito que tem uma tendência de voltar de uma forma diferente, mas sim.
Então, escutar feedback. E aí, partindo agora para um outro lado, quando você deu o exemplo de líder e liderado, muitas vezes o próprio liderado ele percebe isso, a equipe percebe isso, né? E pode dar esse feedback para o gestor. Claro, dependendo do grau de abertura que o gestor te dá, né? Se você é um colaborador da equipe, de você conversar com ele, se aproximar dele e aos poucos ir falando e dando esse feedback. Se a pessoa não é aberta a feedback, é isso que eu estou falando. Muito dificilmente ele vai permanecer nessa função. Claro, dependendo da política interna de cada empresa. Ou mais ou menos tempo ele não vai suportar. Mas se ele é aberto a feedback, então eu acredito que é função também da equipe, dos próprios liderados, de dar essa oportunidade. Se percebe que o líder tem uma certa dificuldade de relacionamento interpessoal, ou não sabe lidar com a sua inteligência emocional ou a do outro, não sabe comunicar bem o que é trazido de cima para baixo, não sabe receber feedback da equipe, eu acho que é própria indicação da equipe, dos pares ou dos superiores, chegar para esse gestor para dar feedback. A partir do momento que ele nos procurar, Robson, aí sim eu acho que a gente tem várias ferramentas e condições para contribuir nessa jornada do autoconhecimento dele, que é um processo dele. A gente é só um facilitador para acompanhar nessa jornada. Muito legal. Wendel, a gente está se encaminhando aqui para o final e eu fiquei aqui te explorando há mais de 45 minutos e agora então é um momento revanche, né? Quero que você me faça uma pergunta, quero que você traga alguma coisa do seu mercado, algo que eu posso talvez também trazer um pouco da minha experiência para ti aqui. E já agradecendo as pessoas que estão aqui, a gente ainda tem mais ou menos uns 15 minutos aí, mas coloca lá seu coraçãozinho, seu aviãozinho, ainda dá tempo. Se quiser também mandar um direct para nós, tanto para mim quanto para o Wendel, vai estar aqui em cima, acho que em algum lugar aqui ou aqui, não sei. Vai estar lá tanto o meu Instagram quanto o do Wendel. E então eu quero convidar vocês a estar com a gente, manda um direct, faz perguntas, nos siga para que a gente possa também lá te ajudar de alguma maneira. Mas eu queria que tu me fizesse uma pergunta agora, alguma coisa que a gente possa continuar nesse papo ou trocar de papo, não sei. Aí agora é você que tem um momento de revanche. Agora é você que dá o soco. Pode ser. Tá bom. Eu acho que tem uma pergunta interessante para a gente contribuir aí com quem está assistindo também, que é uma pergunta que muitas vezes me é feita, né, também. E aí eu vou perguntar a você, Robson, como renascedor, como experiência como líder, gestor que você já teve, como desenvolvedor, mentor, coach de líderes, como você é também. Hoje também o meu foco está muito na liderança. Porém, a pergunta que eu lhe faço é o seguinte: todo esse trabalho que você faz de liderança, você identifica que é especificamente, exclusivamente para os líderes, para quem é líder de equipe, ou é possível também trabalhar a liderança pessoal, a liderança da própria vida? Exemplo, então aquela pessoa, eu não sou líder de equipe, eu não sou gestor, eu não sou gerente, eu não sou chefe, eu não sou coordenador, mas eu entendo que esse tema da liderança talvez desperte em mim alguma coisa para eu ser líder de mim mesmo, líder da minha própria vida. Então, eu queria ver, na sua experiência, como você responderia a essa questão. Essa também é uma pergunta que me fazem bastante. E quem é meu mentorado, meu cliente, enfim, ou foi meu aluno, sabe que eu nunca falo com o líder como cargo. Para mim, liderança é uma condição existencial. Você precisa liderar a sua vida, tomar suas decisões, escolher o curso que você vai fazer, escolher o que você vai comer daqui a pouco, a roupa que você vai... As decisões, as tomadas de decisões são microprocessos internos de liderança. O autoconhecimento é uma ferramenta de autoliderança primeiro. Eu preciso liderar a minha vida, liderar a minha situação, liderar a minha existência. E aí eu recorro muito ao Sartre. Eu gosto quando o Sartre diz que primeiro nós existimos para depois nós termos uma essência. Eu sei que o existencialismo não é muito bem visto por alguns filósofos, mas eu gosto. Eu primeiro preciso
existir como líder para depois eu ter uma essência de líder que pode transcender e transbordar para as empresas. Aí sim para grupos, para liderar pessoas e por aí vai. Então, respondendo objetivamente sua pergunta, eu começo sempre pela liderança pessoal, eu comigo mesmo. Eu sou o primeiro liderado que eu tenho que aprender a lidar. E eu até falei isso ontem numa live que eu fiz lá com Resiliência Humana, que eu falei assim, ó, as pessoas, não sei o quê, chegamos num determinado momento de falar de conflitos, de brigas e tal. E aí eu falei assim, não precisa de duas pessoas para brigar, eu posso estar sozinho nessa live aqui e entrar em conflito comigo mesmo. Né? Então, assim, se eu não conseguir gerenciar essas emoções, essas coisas que estão acontecendo comigo, no meu corpo, na minha vida, como que eu tô falando com o Wendel, Cacilda, que droga! Quer dizer, eu tô me descontrolando de uma maneira que eu não conseguiria controlar, né? Ou me controlar numa situação de liderança com outras pessoas. Então, a primeira liderança que eu ensino é a autoliderança. É você ter as rédeas da sua vida. E em todos os sentidos. Emocionais, sentimentais, até mesmo físico, né? Eu cheguei a te contar que no final do ano passado eu descobri que eu estava com diabetes. E aí, para quem não sabe, o Wendel é praticamente um Forrest Gump, né? É o homem que caminha. Levanta e sai caminhando, né? E aí, assim, tivemos a oportunidade de estar juntos lá há um tempo atrás em São Paulo, fazendo um treinamento. E aí eu lembro que eu falei contigo, a hora que nós nos encontrarmos, a gente vai sair para caminhar, né? Porque eu disse assim, não, mas só um pouquinho, se eu não pegar as rédeas desse negócio chamado vida, desse negócio chamado minha vida, como que eu vou dizer para os outros que eles vão ter que liderar a vida deles também, né? Então, eu parti dessa premissa, assim, para me provocar a me liderar e liderar a minha própria vida. Então, não existe líder pronto. Líder, também acredito que é uma soft skill que eu posso aprender. Existem líderes natos. Eu até acho que existem pessoas com uma certa predisposição para desenvolver mais do que as outras a liderança. Tá? Assim, às vezes uma coisa mais sutil aqui, um desejo maior, um ambiente talvez em que a pessoa foi criada, os livros que ela leu, os desejos que ela tem de crescer, isso tudo vai influenciar, tá? Não acho que o líder pode nascer pronto, pode ter alguma ajudinha aí da genética, sei lá do que, mas, né? Mas se aprende a ser líder. E se praticando, nós vamos aprender. E aí a melhor prática é eu comigo mesmo agora. Estou com um problema aqui, eu posso ficar me debatendo, me chicoteando, né? Ou eu posso, não, peraí. Eu faço essa pergunta comigo, né? Se eu fosse outra pessoa, o que eu diria para essa pessoa? Né? Se fosse um liderado meu com este problema que eu estou enfrentando, o que eu diria para ele? Se fosse um coach meu, um mentorado meu, um cliente meu, que estiver com esse problema, trouxesse para mim esse problema, o que eu diria para ele? O que eu diria para ela? E aí, isso para mim é um exercício de autoliderança. Então, para mim, liderança de equipe, liderança de grupos, começa primeiro com eu autoliderando. Eu me liderando. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Claro que respondeu. Para mim faz todo sentido. Inclusive, você disse que eu acordo para caminhar. Antes da nossa live aqui, eu acabei de correr 10 quilômetros aqui no aterro do Flamengo. Olha aí, ó. Ainda não consigo esse negócio dos 10 quilômetros, mas eu vou chegar lá, tá? Mas eu acredito também que a caminhada ela começa com o primeiro passo, né? Vamos dar o primeiro passo, depois vamos lá, né? Exatamente. E Wendel, então, para a gente encerrar, eu queria então dizer para o pessoal, além das redes sociais aí, né? Wendel.coach, é isso? Wendel com 2 L's? Wendel com w2ls.coach é o meu Instagram e tem o wendelaraújo.com, que é o meu site, para quem quiser conhecer um pouco mais sobre o meu serviço. Também tem o Facebook, o Wendel Araújo, o LinkedIn também é a mesma coisa, o Wendel Araújo, e tem o meu canal no YouTube, onde eu posto lá vários vídeos de entrevistas, de lives, muito direcionado ao desenvolvimento humano e principalmente ao desenvolvimento da liderança também. Legal, muito bom. Wendel, me deu uma vontade agora da gente fazer alguma coisa junto, sabe? Vamos abrir uma turma aí de mentoria para a gente falar com o pessoal que quiser conversar com a gente. Vamos pensar nisso. Eu não combinei nada com o Wendel, tá? Agora me deu essa vontade aqui da gente abrir uma turma. Vamos abrir uma turma no Zoom aí. O pessoal vem e conversa com a gente. O que você acha?
Beleza, eu acho ótima ideia. Estou totalmente aberto aí sempre a parcerias, principalmente ricas parcerias dessa forma. Quero visitar aí o Sul. Eu acho que é a única região do Brasil que eu nunca fui. Não conheço nenhum dos 3 estados do Sul. A gente pode fazer algum trabalho aí de contribuir com as pessoas, com as empresas, com os líderes, de alguma forma, mesmo que seja uma palestra, um workshop, alguma coisa a gente pode construir junto também. Se me permite, Robson, com relação ao tema, até para deixar as pessoas mais curiosas e mais interessadas, talvez, na PNL, como você também é professor de PNL, e como o tema aqui é neurolinguística e liderança, se eu tiver algum líder pensando assim, para que eu vou aprender PNL e de que forma eu posso aplicar na minha liderança? Eu acho que a gente já falou um pouco, mas eu vou dar alguns exemplos mais práticos, tá? Sim. Na PNL você aprende calibração. Então, calibração é você fazer uma leitura do outro, uma leitura até de uma pessoa que você não conhece. Porque se você já está casado, conhece marido e esposa há 30 anos, a calibração é natural. Mas como você aprender a calibrar uma pessoa, conhecer uma pessoa, chegar até ter uma ideia de como a pessoa está se sentindo em menos de 5 minutos. Então, você isso aprende com a PNL. Aprende a ter flexibilidade cognitiva. Aprende a ter uma visão do mapa mental do outro. O que que o outro acredita. Aprende a fazer backtracking, que é em menos de 5 minutos também, por um discurso de um colaborador seu, de alguém da sua equipe, você perceber quais são os valores de vida dessa pessoa. Perfeito. Então, aprende a lidar com o público, aprende a fazer uma leitura, quando você está numa reunião, fazer uma leitura individual de cada pessoa através de um feedback pelo corpo, porque o corpo fala, de como você está interagindo. Aprende a você a ter mais consciência de lidar com as suas emoções para poder ter mais consciência e lidar com a emoção alheia também. Então, esses são alguns, poucos, dentre milhões de outros elementos que eu acho que, por si só, eu acho que todo ser humano no planeta Terra devia fazer PNL. Mas os líderes, professores e pais, principalmente, esses deveriam ser obrigados a fazer PNL. Verdade. E eu, na verdade, acho assim, que qualquer profissão que fale com outra pessoa. Um ser humano. Um ser humano, né? Tem um vídeo. Tem um canalzinho aí tem um canal no YouTube que fala que eu não te escuto. Já ouviu falar dele? Não. Fala que eu não te escuto. E depois você olha lá, o cara é palhaço, palhaço profissional, né? Assim, vive da palhaçaria. E ele chega... É muito engraçado. Eu tô falando isso por quê? Porque esses dias eu fui ali no posto abastecer, né? O carro. E aí... eu entreguei meu cartão e falei assim, é no débito. O cara, ok. Aí ele pegou a maquininha e passou, débito ou crédito? Eu falei, você não me ouviu. Eu falei que era no débito. Então, assim, as pessoas também estão de uma forma tão mecânica, às vezes fazendo uma coisa tão desumana, né? Eu sempre digo o seguinte, quando eu falo nas minhas lives, quando eu termino as minhas lives, eu falo duas coisas. Primeiro, que nós estamos cada vez mais robotizando os humanos e humanizando os robôs. E para mim isso não funciona. Tá? Nós estamos criando cada vez mais robôs parecidos com seres humanos e querendo robotizar os seres humanos para fazer as coisas de forma... né? E aí entra essa galera toda aí. Ó, tem o Eric aí, tá te chamando e te dando boa noite. Valeu, legal. Eric. Boa noite. Grande Seja bem-vindo, amigo Eric. E o Wendel, e outra coisa que eu digo é o seguinte, que esse é o bordão, digamos assim, dos meus treinamentos que eu acredito. A gente tem aí 2 minutinhos, então só para eu encerrar te dizendo isso e também querendo ouvir se você concorda ou não com essa frase. Eu acredito que liderança é um processo que vem de dentro para fora e não de cima para baixo. Eu sempre falo isso para as pessoas. Liderança é de dentro para fora. É do meu coração para o teu coração. Você concorda com isso? Eu vou concordar repetindo o que eu vi na minha última live com o líder, com o Ricardo de Sá, que para mim é uma referência de liderança. Foi líder mais de 20 anos na Petrobras. E ele falou uma coisa que ele do ponto de vista dele, o pré-requisito para ser líder, para ser gestor qualquer um pode. Para ser líder não é para qualquer um não. Para ser líder,
Ele disse, Wendel, só precisa ter duas coisas. Gostar de pessoas e gostar de resolver problema. Uhum. Então, para ser líder, você precisa gostar realmente, genuinamente de pessoas e gostar de resolver problema. Então, ele disse que ele, desde que ele se conhece por gente, ele sempre gostou de pessoas e gostou de resolver problemas, né? Então, por isso que a liderança dele é natural. Onde ele vai, ele é líder, naturalmente ele é escalado ou se coloca nessa questão da liderança. E até hoje é um líder muito reconhecido. Então, eu concordo com você, concordo com a frase do Ricardo de Sá, que eu acho que é como eu percebo também a liderança e como eu me percebo. Wendel, eu queria te agradecer demais, meu amigo, por tu estares aqui, para a gente dividir esse mini palco aqui virtual. Tá? A gente tem muita coisa que eu queria te perguntar, e a gente vai ter que fazer mais umas 30 lives. E quem Tudo bem. sabe daqui nasce um grande produto aí, digamos assim, um grande momento, Quem em que a gente sabe? pode ajudar pessoas, porque assim como tu, eu também tenho esse desejo ferrenho de melhorar o mundo, né? Eu sei que eu não vou melhorar o mundo, tu também não vai, mas assim, fazendo a nossa parte, o nosso pedacinho, eu tenho Sim. certeza que a gente vai fazer no nosso mundo, no nosso microcosmos. Então, eu queria te agradecer demais por estar aqui. Eu tenho um carinho enorme por ti, por tudo que tu fazes e tudo que tu é, né? A Carol, quanto tempo, Carol? Tudo bem? Pena que chegou no final. Carol, vai ficar gravada, vou deixar aqui no meu Instagram, também vai ficar lá com o Wendel, então sinta-se à vontade aí. E assim que a gente marcar a próxima, né, Wendel? A gente já avisa essa galera toda aí, fiquem ligados. E para vocês também que estão assistindo, toda a segunda, quarta e sexta, das 9 às 10 da manhã. Eu tô lá no canal Resiliência Humana, quem não segue ainda, o perfil Resiliência Humana aqui no Instagram. Começa a seguir lá no Instagram, tá? Que eu vou estar falando sobre neurolinguística, autodesenvolvimento, autoconhecimento e liderança, sempre nas segundas, quartas e sextas, das 9 às 10 da manhã, tá? Então, obrigado a todos vocês que estiveram aqui com a gente, que nos ajudaram a fazer essa live. Wendel, meu querido, gratidão por mais uma vez a gente se encontrar aqui mesmo virtualmente e espero que seja a primeira de muitas lives que nós vamos fazer aí para trazer esses temas tão relevantes para os líderes e para as pessoas em geral, né? Lembrando que a liderança é alguma coisa que acontece de dentro para fora e não de cima para baixo. Obrigado, Meu Wendel. caro, obrigado também, gratidão a você pelo convite, gratidão a todos por ter acompanhado, né? E fica à disposição, porque minha missão de vida é contribuir naquilo que eu aprendo, naquilo que eu estou aprendendo para a minha vida também, é contribuir com as pessoas. Então, sempre que tiver o convite e tiver a disponibilidade, ficarei feliz em participar. Muito obrigado. Obrigado a todos vocês e nos encontramos numa próxima, meu querido. Até mais. Até mais.